E aí, galera, tudo bem? Professor Clécio Alves de Araújo aqui com você mais uma vez. Você já acompanhou aí no início da nossa imagem, não é isso? Qual é o nosso conteúdo de hoje da nossa aula de Direito Processual Civil? É isso mesmo, galera. O nosso tema é litisconsórcio. Tema bastante importante, bem relevante, com uma grande incidência em provas objetivas de qualquer carreira de Estado, magistratura, Ministério Público, Procuradoria, Promotoria, Defensoria Pública. Então, meu aluno, não preciso nem dizer que o tema é relevante e posso cravar com muita certeza que ele estará em sua prova, tá? O meu aluno já sabe, não é isso? Está com o Vadimeco em mãos? Se não tiver, meu aluno, vamos dar uma pausa. Pause aí o vídeo, 10 segundinhos, pegue lá o Vadimeco, porque nós vamos detalhar os dispositivos do código mais importantes em relação ao tema do litisconsórcio. Eu alerto o meu aluno que o tema ele está disciplinado de maneira mais objetiva nos artigos que se seguem do 113 ao 118 do Código de Processo Civil Brasileiro, tá? Mas vamos detalhar passo a passo, ponto a ponto, e nós vamos responder a alguns questionamentos. Por exemplo, meu aluno sabe o que vem a ser uma conduta determinante e uma conduta alternativa na doutrina de Barbosa Moreira? O meu aluno sabe também como é a circunstância do litisconsórcio na ação rescisória? Tem alguma particularidade, meu aluno? O meu aluno também sabe me informar de antemão se é possível existir o litisconsórcio ativo unitário? Então, são perguntas que nós iremos responder ao longo dessa nossa aula, tá? É um tema que eu ressalto, extremamente importante, por isso nós vamos fazer uma aula com calma, com a minúcia necessária para que o meu aluno possa, então, acompanhar com precisão o nosso conteúdo. Nós vamos dinamizar a aula, ao longo da aula serão inseridos na nossa apresentação alguns slides, então eu peço que você acompanhe, o slide é importante para que você possa visualizar a legislação, visualizar o conteúdo e ter aí uma ordenação ao longo da nossa aula, tá? Mas reafirmo, pegue o Vadimeco. Se você não tiver com o Vadimeco em mãos, essa nossa aula não é uma aula que vai surtir o efeito que eu desejo, tá? Vamos caminhar, então, para o conteúdo em si da nossa aula, vamos para a definição de litisconsórcio, meu aluno. E a definição está no artigo 113 do Código de Processo Civil Brasileiro. Eu já chamo você para acompanhar comigo o que diz o artigo 113. Acompanhe aqui comigo e acompanhe também no seu Vadimeco o que diz o artigo 113 do Código de Processo Civil Brasileiro. Portanto, venha comigo. Olha o que diz o artigo 113, meu aluno. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto ativo ou passivamente quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lide, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou ponto comum de direito. O que nos interessa mais propriamente aqui, sem sombra de dúvida, é a previsão constante do caput. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativo ou passivamente. Tá? Veja, meu aluno, o código no artigo 113, ele fala muita coisa, mas ele não foi técnico o suficiente em relação ao tema. O código se refere a duas ou mais pessoas, tá? Quando duas ou mais pessoas ocupam o polo ativo ou o polo passivo da demanda, estamos diante de um litisconsórcio. Mas, veja bem, e os entes despersonalizados? Tá? Condomínio, massa falida, tá? Espólio, ok? Entes políticos que ostentam natureza relevante no Estado brasileiro, entes políticos ou órgãos políticos e judiciais, por exemplo, como Câmara Legislativas, podemos ver tribunais de justiça, tribunais regionais federais, que não ostentam a personalidade jurídica e, portanto, não são pessoas,
mas ainda assim esses entes eles estão dentro da possibilidade da formação de litisconsórcio. Então, o artigo 113, na realidade, quando ele restringe a definição de litisconsórcio a duas ou mais pessoas, o artigo 113, na realidade, ele fala menos do que devia. Tá? Fala menos do que devia. A leitura correta do 113 deve abranger pessoas ou entes despersonalizados que possuem capacidade de estar no processo. Essa capacidade de estar no processo, a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a definem como personalidade judiciária. Então, acrescente, meu aluno, o artigo 113 falou menos do que devia. Duas ou mais pessoas e ou entes com personalidade judiciária. É essa referência adequada que o meu aluno tem que ter ao tratar do tema. Tá? Outro ponto importante. Veja que o código fala no 113, duas ou mais pessoas ocupando o polo ativo ou o polo passivo da demanda. Ele não fala partes, meu querido aluno. O código não especifica tratar-se de partes. E nesse ponto o código está correto. Não são partes que caracterizam o litisconsórcio. São pessoas ou entes despersonalizados. Tá? Quando eu tenho uma pluralidade de pessoas ou entes despersonalizados no polo ativo ou no polo passivo da demanda, aí nós estaremos diante de um litisconsórcio. Tá? Não é pluralidade de partes. Há um equívoco técnico ao se referir ao litisconsórcio como uma pluralidade de partes. É uma pluralidade de pessoas ou entes despersonalizados e não de partes. Essa pluralidade de pessoas vai estar no polo ativo, se forem autores, e vai estar no polo passivo, se forem requeridos. Aí nós temos essa pluralidade, mas parte em si não. A parte vai ser todos aqueles que ocupam o polo ativo e todos aqueles que ocuparão o polo passivo da demanda. Então, muito cuidado. Se vier em uma prova objetiva que o litisconsórcio diz respeito à pluralidade de partes no polo ativo ou no polo passivo da demanda, tecnicamente isso está equivocado. São pessoas ou entes despersonalizados e não propriamente partes no sentido que nós conhecemos, tá? Mas, galera, quais são, então, vamos avançar, quais são, então, as espécies de litisconsórcio? Quais as classificações mais comuns na doutrina? O que nós encontramos em relação ao litisconsórcio na doutrina? Eu chamo o meu aluno para acompanhar comigo mais uma vez o nosso slide aqui, a nossa imagem, e peço que você venha comigo para ver, depois da definição, a classificação do litisconsórcio. Tá? Temos aí 5 classificações que são uniformes na doutrina e eu vou detalhá-las ao meu aluno. Veja, o litisconsórcio, ele pode ser inicial, quer dizer, o litisconsórcio inicial é aquele que ocorre ainda, galera, quando o processo se inicia. Com a petição inicial, com o início do processo, forma-se o litisconsórcio. Ele é ulterior se ele ocorrer após esse momento, em qualquer circunstância. Ele é unitário, nós vamos já detalhar, quando os efeitos da decisão forem uniformes em relação aos litisconsortes, ele será unitário. Simples quanto aos efeitos da decisão também, mas nesse caso, os efeitos da decisão podem ser diferentes em relação aos litisconsortes e necessário quando os agentes processuais, os sujeitos processuais, devam necessariamente integrar o polo da demanda. Essa é a classificação que nós temos mais uniforme na doutrina. E aí, nós temos pontos importantes para debater, meu aluno querido. O litisconsórcio, por exemplo, inicial, a doutrina aponta que só é o litisconsórcio ativo. Se ele é inicial, ele ocorre exatamente quando se forma o processo em seu primeiro ato, então eu só posso falar em litisconsórcio inicial se eu estiver observando o polo ativo da demanda. Quer dizer, não há que se falar
em litisconsórcio inicial no polo passivo da demanda. Ou então, quando alguém intervém em processo que já está em desenvolvimento a partir do despacho da inicial ou da distribuição do processo. Isso significa, então, que nós não estamos mais falando em litisconsórcio inicial, mas sim em litisconsórcio ulterior. Quer dizer, todo e qualquer litisconsórcio que não for formado a partir da petição inicial, ele será um litisconsórcio ulterior. Só será litisconsórcio inicial aquele que se forma a partir da relação jurídica caracterizada ou disposta na petição inicial. Ok, meu aluno, guarde essa informação. Em relação ao litisconsórcio ulterior, aí nós temos algumas questões interessantes. No polo ativo da demanda, existe um questionamento doutrinário muito forte. Parte da doutrina entende que é possível o litisconsórcio ulterior no polo ativo da demanda. Outros vão entender, e aí a doutrina majoritaríssima vão entender que não é possível o litisconsórcio ulterior no polo ativo da demanda, salvo nas exceções legalmente previstas, né? Não é possível o litisconsórcio ulterior no polo ativo da demanda, porque isso caracterizaria uma afronta ao princípio do juiz natural. Por exemplo, alguém ficaria esperando um processo ser distribuído a um juízo que tenha um alinhamento de decisão com o que ele espera, e uma vez distribuído o processo àquele juízo, ingressaria ali naquele feito como litisconsórcio ativo facultativo ulterior. E isso burlaria, sem sombra de dúvida, a regra ou o princípio do juiz natural. Por essa razão, a doutrina majoritária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem repudiado a hipótese do litisconsórcio ativo ulterior, como regra. As exceções nós vamos pontuar ao meu aluno. Tá? E qual é o fundamento, meu aluno? Eu chamo a atenção novamente, o fundamento para essa negativa é a violação à regra do juiz natural. Tá? Então, isso é o ponto. A doutrina minoritária vai dizer que é possível tanto no litisconsórcio ativo como no litisconsórcio passivo. A doutrina majoritária entende que só no litisconsórcio passivo é que nós podemos falar em litisconsórcio ulterior. Esse é um tema importante. Eu vou destacar para o meu aluno aqui, que você me acompanhe, numa informação que eu vou passar a você aqui detalhada em um slide para você anotar as exceções legais que nós temos em relação a esse tema. Veja comigo, meu aluno querido, o tema pertinente ao litisconsórcio ulterior, que é o que nos interessa. O litisconsórcio facultativo, nós já pontuamos, mas já eu volto ainda no litisconsórcio facultativo, mas gostaria de destacar essa referência ao litisconsórcio ulterior. Veja só, meu aluno querido, já destaquei a vocês, a doutrina majoritária e o STJ não aceita. Olha o que diz o STJ, galera, a conclusão alcançada pela Corte Estadual, tal como retratada nos autos, se amolda ao que já decidiu o STJ em outras oportunidades, no sentido de que não se admite a formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior à distribuição da ação, para que haja a preservação e a garantia do juiz natural. Tá? Então, veja, é o que diz o STJ em relação ao litisconsórcio ulterior. E aí vem uma questão, meu aluno. Tá, professor, mas em hipótese nenhuma é possível o litisconsórcio ativo ulterior no polo ativo da demanda? Meu querido aluno, sim. Nós encontramos algumas situações em que se admite, sim, o litisconsórcio ativo ulterior no polo, portanto, ativo da demanda. Tá? E quando é que isso é verificado? E quando que a doutrina e a jurisprudência têm admitido? Primeiro, uma hipótese muito categórica, que é no mandado de segurança. É possível lá no mandado de segurança, até o despacho da inicial, veja, posteriormente à distribuição, até o despacho da inicial, que terceiro ingresse no processo ali na qualidade de litisconsórcio ativo. Ok? Claro, respeitados os requisitos, conexão, etc., aí é admitido. A própria lei do mandado de segurança traz essa referência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido assim também.
Meu aluno, veja só, outro tema importante, a própria reconvenção, veja que o código ele foi audacioso e detalhou a reconvenção com bastante minúcia, e lá permitiu que na reconvenção, que é uma posição de autor ocupada por aquele que originalmente era réu, né, na reconvenção é possível ampliar o polo passivo da demanda. Assim como é possível que na reconvenção eu traga um terceiro para reconvir comigo. O que é isso? Ampliar o polo ativo de uma demanda em um processo já em curso. Claro que originalmente, aqui nós temos que fazer uma ressalva, que originalmente o indivíduo ocupava o polo passivo da demanda, mas ele chama um terceiro para ingressar com ele com a reconvenção. Então, nós temos aí um litisconsórcio no polo ativo da demanda, que é ulterior, tá? Que é ulterior, certo? Na ação popular, meu aluno, a própria lei da ação popular fala que qualquer cidadão integrará a demanda, ainda que ela tenha sido já distribuída. Quer dizer, não, em relação à ação popular, galera, como é uma ação coletiva, constitucional, não existe qualquer limitação. A qualquer momento, o cidadão pode ingressar também e ocupar o polo ativo da demanda. Tá? Aqui prima o princípio da máxima efetividade da tutela coletiva, que impõe esse regramento diferenciado quanto ao ingresso de um cidadão após a distribuição do feito. Isso porque, em tese, não se debate aqui na ação popular interesses subjetivos, que poderiam macular ou até mesmo distorcer o princípio do juiz natural. Então, lá na ação popular também existe essa possibilidade, que é muito comum de nós encontrarmos. Fala-se ainda na intervenção anômala, em que, por exemplo, o ente público, especialmente a União, poderá ingressar ali num polo ativo da demanda, se alguma empresa pública, sociedade de economia mista, estiver em uma demanda na qual podem resultar aí efeitos negativos de natureza econômica. Então, a intervenção anômala também caracterizaria essa possibilidade de um litisconsórcio ulterior. Esses casos são excepcionais. Como eu disse ao meu aluno, a regra é o não cabimento do litisconsórcio ativo ulterior pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina majoritária. Tá? Sistematizando o tema, meu aluno, eu vou subir para você aqui um slide para que nós possamos acompanhar melhor esse conteúdo. Veja comigo aí as hipóteses legais e jurisprudenciais em relação ao tema do litisconsórcio ulterior, das possibilidades de cabimento do litisconsórcio ulterior. Veja comigo, meu aluno. Primeiro, o mandado de segurança, que eu já relatei a vocês. Artigo 10º, parágrafo 2º da Lei 2016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança. A reconvenção, no artigo 343, parágrafos 4º e 3º, que trata da ampliação subjetiva da lide reconvencional. Eu alerto o meu aluno para fazer a leitura de todos esses dispositivos. É interessante que você pause um pouquinho a aula agora, para que você possa fazer a leitura desses dispositivos. Tá? A intervenção móvel, né, ou pendular, tá? Na ação popular e na lei de improbidade administrativa, em que o ente público pode ocupar o polo ativo ou o polo passivo da demanda, a depender da circunstância do caso concreto. Há, inclusive, um precedente do STJ que admite a ocupação simultânea no polo ativo e no polo passivo da demanda, se os pedidos forem plúrimos e houver possibilidade dessa atuação concomitante. Tá? E a intervenção anômala, que está no artigo 5º da Lei 9.469, de 97. Tá? Como eu disse ao meu aluno, peço que você acompanhe, meu aluno, faça a leitura atenta de todos esses dispositivos, porque é relevante demais que o meu querido aluno tenha em mente essas disposições, até porque são regras particularizadas em relação ao não cabimento do litisconsórcio ativo ulterior, certo? Então, fica aqui essa observação importante. Muito bem, esse é o litisconsórcio ulterior. O litisconsórcio ainda, meu aluno, ele pode ser simples. Aquilo que nós falamos, e facultativo, não é isso? Aquilo que nós falamos lá no início, no artigo 113 do Código de Processo Civil Brasileiro. Essa referência, meu aluno querido, do artigo 113, ela possibilita o que a doutrina denomina de litisconsórcio multitudinário.
Quer dizer, a possibilidade de diversos sujeitos, em um número significativo, ocuparem ali o polo ativo da demanda, não é isso? Já que se trata de litisconsórcio facultativo, portanto, litisconsórcio ativo. Tá? E aí o código trouxe regras importantes em relação ao litisconsórcio multitudinário. Tá? Esse litisconsórcio multitudinário ele pode ser limitado pelo magistrado, isso já existia em relação ao CPC pretérito, nada mudou em relação a isso. Tá? Temos algumas questões importantes a serem esclarecidas. O litisconsórcio multitudinário, galera, uma vez limitado, ele não leva à formação de um novo processo. Na realidade, é um mero desmembramento. Tá? Não há a formação de um novo feito com nova distribuição, permanece com aquele juízo, há apenas um desmembramento. E aí, esse desmembramento propriamente, ele não leva à extinção do processo, por óbvio. Há um desmembramento, então o processo não é extinto. Tá? Há ainda uma circunstância interessante, que inclusive um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz respeito à questão relativa à faculdade que tem um julgador de não limitar o litisconsórcio multitudinário, ainda que haja essa possibilidade. E aí, o que diz esse enunciado? Se o juiz, verificando o caso concreto, entender que não é muito prudente a limitação do litisconsórcio, ele pode flexibilizar os prazos. Quer dizer, dilatar um pouco mais esses prazos para que as partes possam, então, ter um trabalho uma dinâmica processual mais adequada. Então, nós temos aí a aplicação do princípio da adequação sob a perspectiva jurisdicional. O juiz vai adequar o procedimento em razão da pluralidade dos sujeitos que ocupam o polo ativo da demanda. Ele não desmembra, ele não caracteriza ali o efeito do litisconsórcio multitudinário, que é o desmembramento do processo, mas ele pode simplesmente ampliar os prazos para que o processo flua com respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente princípios especialmente consagrados dentro de um macro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Vamos ver como é que é o tratamento que o Código dispensa em relação ao litisconsórcio facultativo e, portanto, o litisconsórcio multitudinário, que está dentro dessa temática lá do artigo 113. Venha comigo, me acompanhe, por gentileza, aqui em relação a esses dispositivos, meu aluno querido. Olha só, artigo 113 nós já vimos, que são os casos que caracterizam o litisconsórcio simples e facultativo. Diz aí o parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença e na execução. Olha o código tornando explícito aí, meu aluno, a possibilidade, inclusive, nas fases de execução em sentido amplo. Quando este litisconsórcio facultativo comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Olha o parágrafo 3º como é interessante. Parágrafo 2º como é interessante também. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Por óbvio, não é, meu aluno? Tem que interromper de fato. Tem que se reabrir para a manifestação subsequente. E aí, aquilo que eu retratei a vocês. O enunciado 386 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele diz que só há um mero desmembramento do processo. Não é propriamente... e aí, lendo o 386 conjugado com o enunciado 387, não é propriamente uma causa de extinção do processo sem resolução de mérito. E aí temos o enunciado número 10, que é um enunciado importante, que está ligado com o parágrafo 2º do 113, ele vai dizer que a retroatividade da interrupção alcança também a prescrição, ou seja, vai retroagir também para efeitos de prescrição. Não é a partir do desmembramento, com nova manifestação, citação no fruto do processo desmembrado, que vai se ter a contágio ou a interrupção da prescrição. A retroatividade tratada no parágrafo 2º também vai ter esse efeito de alcançar a prescrição. Quer dizer, então a interrupção da prescrição vai operar-se lá no primeiro feito, onde todo mundo estava junto. Tá? É ali que nós vamos ter
a referência em relação ao marco temporal, meu aluno querido, da interrupção da prescrição. É lá que nós vamos olhar, tá? É lá que nós vamos verificar a ocorrência do marco interruptivo da prescrição. Então, todos os elementos, interrupção da prescrição, decadência, tá? Que são aferíveis no ponto de vista da ação da parte, na lógica da accionata, deve ser verificado na manifestação original do litisconsórcio multitudinário e não no subsequente. Tá certo, galera? Então, juros, etc., tudo isso tem que ter sua contagem aferida ali na lógica do processo subsequente, ressalvadas as hipóteses em que a citação é indispensável à manifestação para corrência e fluência de juros, tá? Portanto, essa regra é uma regra bastante importante, tá? Temos ainda, galera, vocês sabem disso, já vimos o litisconsórcio facultativo, o litisconsórcio inicial e o litisconsórcio ulterior, mas temos ainda o litisconsórcio necessário, né? Quer dizer, o litisconsórcio necessário ele vai ocorrer quando a parte deva necessariamente ocupar o polo da demanda. E aí, esse dever de ocupação, quanto aos efeitos processuais, vai depender muito da natureza jurídica do litisconsórcio. Nós vamos já ver. Se o litisconsórcio necessário ele for simples, quer dizer, a decisão puder ser diferente para os litisconsortes, nós vamos ter aí uma sentença ineficaz se ela não observar a necessidade de formação do litisconsórcio. Por outro lado, se o litisconsórcio for unitário, a sentença é manifestamente nula, porque há uma unicidade. O direito material é inscindível, ele é único, é indivisível, caracterizando ali o litisconsórcio unitário. Portanto, nesse caso, galera, de litisconsórcio unitário, nós vamos verificar que a sentença prolatada sem que o litisconsorte tenha participado do processo, olha como o raciocínio é simples. Como o objeto é uno e indivisível, nós estamos diante de uma sentença nula. No litisconsórcio necessário simples, em que a sentença pode ser diferente para um ou para outro, pode até ser igual, mas pode ser diferente, nesse caso, aquele que não participa do processo não tem a força da sentença contra si, ressaltando que em um e em outro caso é possível o manejo da ação rescisória para desconstituir essa sentença. Além disso, como são vícios na formação do processo e no chamamento de um indivíduo a integrar a lide, nós podemos ter até mesmo a querela nullitatis, tendo em vista que esse vício é de natureza transrescisória. Tá? Portanto, essas características são características importantes. E aí eu chamo o meu aluno para já acompanhar comigo aqui o dispositivo do código, que trata do tema do litisconsórcio necessário. Veja comigo, vou subir agora aqui uma tela, me acompanhe, meu aluno, por favor. Olha só, litisconsórcio necessário, artigo 114 do Código de Processo Civil Brasileiro. 114 diz o seguinte, acompanhe comigo, meu aluno. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A doutrina fala, galera, e aí o 115, parágrafo único, traz essa previsão, fala em intervenção ius iudice. Eu particularmente entendo que essa referência é equivocada, mas você vai encontrar em diversos autores, Fred Didier, por exemplo, traz essa previsão de que o dever de integração do litisconsórcio necessário caracterizam a intervenção ius iudice. Já eu explico para você o que isso significa. Olha o que diz o 115. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Então, isso seria uma intervenção ius iudice. E o que vem a ser, galera, essa intervenção ius iudice? É aquela intervenção que é operada por ato do magistrado. É o magistrado que chama ao processo alguém. Daí a terminologia, intervenção ius iudice, por obra do juiz, do juízo. Então, essa é a intervenção ius iudice. Temos várias.
vários exemplos, né? Na ação de usucapião, em que se chamam confinantes e os entes públicos, por exemplo, a tomar conhecimento do feito. Na própria ideia de amicus curiae, o juiz pode, de ofício, chamar alguém para integrar o processo, portanto, ali também caracteriza intervenção ius iudice. Então, nós temos várias hipóteses aí dessa intervenção em que o juiz chama o processo. Agora, veja só, por que eu entendo, e aí, claro, frente à doutrina eu não sou nada, por que eu entendo que o parágrafo único do 115, ele não retrata propriamente uma intervenção ius iudice? O juiz, ele tem o dever de provocar a parte para chamar o indivíduo a integrar o processo. Não é o juiz que chama a parte para o processo, tá? Claro, e aí o meu aluno estuda muito, ele sabe muito, ele entende o seguinte, mas professor, nos juizados especiais, principalmente nos juizados especiais federais, professor, nós temos visto no GEF que os juízes chamam as partes para integrar o processo de ofício, mas ali é uma relação de vulnerável, meu aluno. Isso se justifica nessa relação jurídica de vulnerável, onde a parte não tem um advogado, não tem o conhecimento técnico para destacar essa questão. E aí o magistrado, tudo bem, é possível. Agora, numa relação jurídica paritária, processo comum, trâmite ordinário, galera, o juiz não pode de ofício chamar a parte para integrar o processo. O que ele pode fazer de ofício, na realidade não é nem que pode, ele deve fazer de ofício, é provocar o autor a integrar o processo litisconsorte necessário. Tá? Isso ele deve, de ofício, e ele deve fazer aquela velha ressalva, sob pena de extinção do processo. Quer dizer, ou você traz ao processo o indivíduo que deveria nele estar, ou então o processo é extinto sem resolução do mérito. O que isso significa, meu aluno? Significa, então, um dever de alerta por parte do magistrado, princípio da cooperação. Tá? Então, o juiz deve fazer isso. Mas apenas isso. Ele mesmo integrar a lide, não. Se vier em uma prova objetiva a afirmação de que é dever do juiz determinar a integração à lide do litisconsórcio passivo necessário, isso está certo. Ele determina a integração. Mas se vier a informação que é dever do magistrado integrar a lide o litisconsorte passivo necessário, isso está errado. Salvo se vier esse caso pontual, meu aluno, que eu retrato a você, que eu estou dizendo dos juizados especiais. Aí a questão vai ter que contextualizar muito. Se a questão vier genérica, sem essa observação, não tenha dúvida, meu aluno, o item estará equivocado. Tá? Falei para vocês que no litisconsórcio necessário, a inobservância dessa integração acarreta dois caminhos distintos a depender da natureza do litisconsórcio. Se for um litisconsórcio simples, necessário simples, nós vamos ter a ineficácia da decisão para aquele que não participou do processo. Se for um litisconsórcio unitário, necessário e unitário, nem sempre o litisconsórcio unitário é necessário, tá? Se for um litisconsórcio necessário unitário, aí a sentença ela é nula, porque a relação jurídica, nós vamos ver já já, ela é indivisível. Então, portanto, deveriam todos participar do processo. Como um apenas não participa, acabou, não tem qualquer discussão em relação a isso. A decisão é nula. Alerto novamente, lembra ao meu aluno, que existe a franca possibilidade de aqui combater essa decisão através de uma ação rescisória ou mesmo de uma querela nullitatis, tá? Ação declaratória de nulidade de sentença. Vamos ver o código, o que o código fala lá no artigo 115, galera, em relação a esse tema. Me acompanhem, por favor. Olha aí o artigo 115, galera. Diz o 115, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será 1. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Quer dizer, galera, se a decisão deveria caracterizar aí uma relação jurídica de litisconsórcio unitário. E será ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não forem citados. Quer dizer, a decisão é válida, legítima, flui, tem eficácia para aqueles que não participaram do processo, ressalvada aí a própria desconstituição da decisão através de ação rescisória superveniente.
Tá? E o parágrafo único, que eu já retratei ao meu aluno, nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcio. Veja, o juiz determinará, não é uma faculdade, eu já retratei isso ao meu aluno, dentro do prazo que ele, então, assinar, sob pena de extinção do processo. Tá? Galera, em relação a esse item 2, tem uma divergência interessante. Parte da doutrina entende que, como é uma simples ineficácia, não haveria aí a possibilidade de desconstituição da sentença que foi então prolatada. Aquele indivíduo que não integrou a lite, ele simplesmente não vai sofrer os efeitos da decisão judicial. Portanto, não haveria aí uma necessidade de desconstituição daquela sentença. Mas a doutrina majoritária inclina-se para a possibilidade de desconstituição dessa sentença através de ação rescisória ou querela nulitatis, tá? Muito bem. Meu aluno, está pegando direitinho? Espero que sim, tá? Já disse ao meu aluno um assunto muito, muito importante. Galera, e o litisconsórcio unitário? Vamos avançar agora para o litisconsórcio unitário. Galera, o litisconsórcio unitário é aquele litisconsórcio em que necessariamente a decisão terá efeitos idênticos para os litisconsortes. Necessariamente. Então, não tem como uma decisão alcançar o litisconsórcio de uma forma e alcançar o outro litisconsorte de outra forma. Tá? Alcança-os igualmente. É isso que caracteriza o litisconsórcio de natureza unitária. Tá? O código sistematizou, trouxe a definição precisa do que vem a ser litisconsórcio unitário, e aí trouxe exatamente esse conceito que nós já falamos, né? Superando aí um equívoco do código passado que misturava os conceitos de litisconsórcio necessário com litisconsórcio unitário, então fazia uma confusão significativa. Aqui não, o código ele foi mais preciso, mais categórico. Eu quero que você me acompanhe aqui no artigo 116 do Código de Processo Civil Brasileiro. Venha comigo, por favor. Olha o artigo 116, galera. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, quer dizer, galera, a natureza do direito material é uno, é indivisível. Tá? Quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Olha aquilo que eu estou retratando ao meu aluno desde o início da nossa aula. A relação de direito material aqui é una e indivisível, por isso que a sentença é nula, que a gente já viu lá no 115, tá? 115.1. E a sua inobservância, como eu já retratei, caracteriza nulidade absoluta, meu aluno. Nulidade absoluta. Lembrando-se, vai para a possibilidade de manejo de rescisória e para a possibilidade de manejo de querela nulitatis. Tá? Alguns exemplos importantes, meu aluno. 3 que estão aí listados, né? Ação rescisória, ação de uso capião e tributos parafiscais. Como que é encarado o tema do litisconsórcio, unitário ou não, nessas ações? Meu aluno, primeiramente, em relação à ação rescisória, galera, em relação à ação rescisória, o que nós temos? Sendo a ação rescisória manejada por aqueles que não integraram o processo, por qualquer indivíduo que não tenha integrado o processo originalmente, nós temos aí como litisconsortes unitários aqueles que integraram a lide originalmente. Tá? Quer dizer, autor e réu de um processo, quando a demanda, quando há um manejo de uma ação rescisória por um terceiro ou pelo próprio Ministério Público, tá? Nós vamos ter aí, galera, autor e réu com litisconsórcios passivos unitários e necessários. Mas por que, professor, litisconsórcio unitário nesse caso? É porque meu aluno, uma vez anulada a sentença, ela vai ser anulada com efeitos idênticos para o autor e para réu da ação original. É anulado e pronto. Para o réu a sentença é nula, para o autor a sentença é nula. Veja que eu tenho um tratamento diferente em relação à sentença no processo originalmente proferido. Lá no processo originalmente proferido, eu posso ter uma procedência ou uma improcedência. Tratamento distinto em relação ao réu e ao autor. Na rescisória, não. Uma vez desconstituída a sentença é nula para autor e réu do processo original.
de maneira uniforme, de maneira igualitária. Por isso que estes compõem o processo no polo passivo da demanda, na qualidade ou formando um litisconsórcio unitário. Tá? Formando um litisconsórcio unitário. Questão interessantíssima, galera, está relacionada à ação de uso capião. Alerto meu aluno para que entendam que, em regra, a ação de uso capião, em relação ao polo passivo da demanda, ostenta a natureza jurídica de litisconsórcio simples. Quer dizer, quem está ali no polo passivo da demanda ou participando do processo vai ter a possibilidade de decisões com efeitos distintos. Imagine os confinantes ou terceiros. Se eu reconheço a propriedade para um, eu nego para o outro. Quer dizer, o litisconsórcio é simples, tem a possibilidade ali de decisões diferentes em relação àqueles que estão no mesmo polo processual. Mas olha que questão interessante. E se o imóvel tem uma composse, tem uma copropriedade, por exemplo? Aí, meu aluno, não tenha dúvida. Em relação aos coproprietários, a ação de uso capião vai caracterizar um litisconsórcio unitário. Porque, galera, veja, imagine que a ação é manejada e há 4 indivíduos que são proprietários registrados no cartório de imóveis como titulares do bem. Uma vez julgada procedente a ação de uso capião, esses 4 proprietários registrados perderão a propriedade de modo igual. E uma vez julgada improcedente a ação de uso capião, esses 4 proprietários continuarão na posse e na propriedade do bem. Então, nesse caso, em relação aos coproprietários, nós temos um litisconsórcio unitário. Mas, em regra, a ação de uso capião, em relação a todos os envolvidos no processo, veja que até o ente público é chamado, tá? Tem edital de convocação. Então, nesse caso, quando há essa circunstância, o litisconsórcio ele é simples, ele não é unitário. Então, cuidado, meu aluno, muita gente se confunde e acredita que há litisconsórcio unitário sempre na ação de uso capião. Fica aqui o meu alerta. E a terceira hipótese que a gente acabou de ver, que é dos tributos parafiscais. Eu vou subir novamente o slide só para que você possa acompanhar aqui e relembrar. Veja a terceira hipótese, tributos parafiscais. Claro que o meu aluno querido, ele sabe o que é um tributo parafiscal, né? Tributo parafiscal é aquele tributo em que o ente arrecadante ou o ente que detém a capacidade tributária, ele não fica com o produto da arrecadação, ele destina esse produto da arrecadação para um terceiro. É assim nas contribuições para o Sistema S, da contribuição para o SEBRAE, é assim na contribuição para a Seguridade Social, em que a União arrecada, mas o produto da arrecadação vai para o INSS, para a gestão da Seguridade Social. Então, são tributos parafiscais. Existe uma divergência muito grande, galera, se os tributos parafiscais, na ação de repetição de indébitos, se deveriam constar os destinatários da receita, da arrecadação, ou só a fazenda pública responsável pela competência tributária. Quer dizer, nesse caso dos tributos, das contribuições para o Sistema S, para o SEBRAE, por exemplo, que é uma CID, tá? Nesse caso, meu aluno, qual é a questão? É só a União que deveria estar no polo passivo ou o SEBRAE também deveria estar no polo passivo na repetição de indébito? Meu aluno querido, o STJ oscilou em relação ao tema. Em um primeiro momento, o STJ entendeu que se tratava de litisconsórcio necessário e unitário, portanto, tinha o SEBRAE que compor a lide, por exemplo, juntamente com a União, porque a verba foi para ele destinada, usufruída por ele, e, portanto, caberia ao SEBRAE compor a lide nessa repetição de indébito, necessariamente. E a sentença seria uniforme. Porém, o STJ, por decisão de seção, acabou, mais recentemente, uniformizando o tema e entendendo que não era caso de litisconsórcio unitário. Tá? Com as minhas ressalvas ao entendimento do STJ, vejo que é um entendimento equivocado, e, na realidade, claro, veja o SEBRAE, ele arrecadou, ele não arrecadou, mas ele aplicou, gastou a grana. Quer dizer que o ônus vai ser suportado de maneira imediata só pela União, nessa repetição de indébito, para depois haver um ajuste? Não. Eu entendo que o SEBRAE deveria sempre compor,
Mas, meu aluno, eu alerto que a última decisão do STJ, inclusive recente, foi pela inexistência de litisconsórcio unitário em relação às contribuições para terceiros, tá? Em relação às contribuições para terceiros. Então, vamos tomar cuidado, se isso vier em provas, o meu aluno tenha muita atenção para caracterizar aí a inexistência de um litisconsórcio unitário, tá? E, meu aluno, e as várias conjugações de litisconsórcio? A existência de um litisconsórcio necessário exclui a existência de um litisconsórcio ativo? Todo litisconsórcio ativo é necessariamente simples? Pode haver litisconsórcio ativo unitário ou não? Então vamos às observações, as várias espécies de combinações e conjugações de litisconsórcio. Eu chamo meu aluno para me acompanhar mais uma vez na imagem aqui disposta. Veja comigo, litisconsórcio, hipóteses de conjugação. Primeiro, litisconsórcio necessário ativo. Meu aluno, a doutrina é pacífica. Não existe possibilidade de litisconsórcio necessário ativo, meu aluno. E por que não existe essa possibilidade de litisconsórcio necessário ativo, galera? Especialmente porque ninguém é compelido ou a ninguém se impõe o ajuizamento de uma ação. Por essa razão, não se impõe a existência de litisconsórcio necessário ativo. Esse é um entendimento majoritaríssimo da doutrina, da jurisprudência, e é o entendimento que deve ser seguido em provas de concurso público, tá, galera? Então, a lógica é essa, a liberdade em relação ao direito fundamental da ação é que justifica a inexistência de litisconsórcio necessário ativo. Vamos voltar e ver as demais combinações. Litisconsórcio necessário passivo e unitário. Veja, litisconsórcio necessário passivo e unitário. Aqui, galera, nós temos um litisconsórcio necessário no polo passivo da demanda, tá? E ele será unitário. Claro, galera, é o que mais ocorre. As hipóteses mais comuns de litisconsórcio unitário é no polo passivo da demanda. Muito embora tenhamos litisconsórcio unitário no polo ativo, mas é no polo passivo que ele se verifica. Acabei de citar um exemplo aqui na ação de uso capião, né? E aí se tem um outro exemplo logo um pouco mais antes, que é da ação rescisória, né? Então lá é um litisconsórcio passivo e necessário. Então essa combinação é sim possível, não tem nenhum impedimento para que ela ocorra. Vamos à terceira combinação. É o litisconsórcio necessário passivo simples. Litisconsórcio necessário passivo simples. Galera, aqui é muito interessante. Litisconsórcio necessário. Os sujeitos devem ser chamados a participar do processo. Litisconsórcio necessário passivo. E simples, a decisão pode ser diferente para um e outro. Claro, meu aluno, é possível o litisconsórcio passivo necessário e que seja simples. Olha um exemplo interessante, lá na oposição, meu aluno. A oposição com o Código de Processo Civil não é mais uma modalidade de intervenção de terceiros, né? Na realidade, a oposição passou a ser uma modalidade de procedimento especial. Agora é um procedimento especial. E quando é que vai haver oposição? Nós temos autor e réu brigando por um objeto litigioso, por um bem qualquer, e um terceiro, que não é nem o autor e nem o réu, vem ao processo e diz, não, esse bem é meu, não é nem do réu e nem do autor. Então, o opoente, ele ingressa no processo postulando bem. E autor e réu, na demanda original, ficam num polo passivo da oposição, como litisconsortes passivos necessários. Mas litisconsortes passivos necessários, simples. Por quê, professor? Porque o juiz pode decidir, por exemplo, que o bem litigioso é do autor da ação original. E aí, tanto o réu quanto o opoente não vão ter direito ao bem. Da mesma forma, o juiz pode decidir que o bem objeto do litígio, na realidade, é do réu da ação original, nem do opoente, nem do autor. Veja que e da mesma forma ele pode decidir que o bem é do opoente. Nesse caso, galera,
Nesse caso, nós verificamos uma franca possibilidade da sentença ter eficácia distinta em relação aos litisconsórcios passivos necessários, que é o autor e o réu da ação originária. Tá? A própria possibilidade de o autor ou o réu abandonar o processo original diante da oposição ou reconhecer o direito na oposição demonstra que o efeito da decisão pode ser diferente para os sujeitos processuais. Portanto, essa combinação é uma combinação também possível, meu aluno, também possível. Vamos para a próxima combinação, galera. Litisconsórcio facultativo ativo simples. Esse não merece maiores esclarecimentos, é a regra, não é, meu aluno? Facultativo, porque todos podem ingressar querendo ou não. Ativo, que está no polo ativo. E simples, porque a decisão pode ser diferente entre os diversos sujeitos processuais, não é isso? Meu aluno, lembre-se, por exemplo, uma ação de servidor público que busca gratificação, galera. O juiz pode reconhecer que, dentre aqueles 10 autores, alegadamente servidores públicos, só 2 têm direito. Veja, ele vai julgar procedente para 2 e improcedente para 8. Nesse caso, o que nós temos? O litisconsórcio ativo, simples, tá? Porque a decisão ela vai ter efeitos distintos em relação aos litisconsórcios. Portanto, essa combinação é uma combinação também possível, tá? Vamos para a próxima combinação, galera. É o litisconsórcio facultativo ativo unitário, meu aluno. Tá? Litisconsórcio facultativo, ativo e unitário. Facultativo porque pode ou não demandar em conjunto, ativo porque está no polo ativo da demanda e unitário porque a decisão judicial é comum a todos os sujeitos do processo. Meu aluno querido, também não há nenhum impedimento para a ocorrência de um litisconsórcio ativo unitário. Temos diversos exemplos, mas os mais comuns, as relações envolvendo condomínio. O condômino pode demandar sozinho a proteção da área comum que interessa a todos os outros condôminos. Da mesma forma que os condôminos podem demandar em conjunto. O próprio Código Civil estabelece isso. E o que é isso? Um litisconsórcio ativo simples. Aliás, litisconsórcio ativo, né? Perdão aqui pela observação, litisconsórcio ativo que terá natureza unitária. Por que unitária nesse caso, meu aluno querido? Ora, se o juiz reconhece que o condômino que maneja a ação tem razão, isso alcança todos os condôminos igualmente, porque há uma tutela da área comum. Mas se ele entende também que não há razão ao condômino, isso prejudica todos os outros, porque ele vai entender que não há um direito do condomínio manifestado naquela circunstância. Então, nós temos aí um litisconsórcio ativo e unitário. Então, é possível essa combinação, meu querido aluno, não é estranho. Claro, não é a regra, né? Evidentemente, não é a regra, mas não é estranho. Ela ocorre, é possível. Essa combinação também é viável, viu, galera? Essa combinação também é viável, tá? Meu aluno, e como é que é o tratamento, a relação entre os litisconsortes, galera? O código tratou do tema. Vamos observar no artigo 117. Abra aí seu vadimeco, vamos fazer a marcação, galera. Artigo 117 do Código de Processo Civil brasileiro, tá? Acompanhe comigo. 117 diz o seguinte: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Aqui, meu aluno querido, veja, nós estamos diante exatamente da doutrina de Barbosa Moreira. O Barbosa Moreira ele vai diferenciar conduta determinante de conduta alternativa. O Barbosa Moreira diz o seguinte: toda vez que uma conduta for desfavorável, nós estamos diante de uma conduta determinante. Para quem gosta de mnemônico, determinante desfavorável, DD. Tá? Por outro lado,
Quando nós estivermos diante de uma conduta benéfica do ponto de vista processual, isso é uma conduta alternativa, pode beneficiar os litisconsórcios unitários, tá? Pode beneficiar. Então, a lógica é essa. Conduta determinante, portanto, conduta prejudicial, ela não alcança os litisconsortes. Tá? Conduta alternativa, portanto, conduta benéfica, ela alcança o litisconsórcio. Imagine, por exemplo, nós temos aí diversos réus no polo passivo da demanda, portanto, nós temos aí litisconsórcio passivo, não é isso? Se um dos litisconsortes apenas contestar a ação, galera, o código diz que não haverá os efeitos materiais da revelia. Tá? Haverá a revelia, mas os efeitos da revelia não ocorrem. Isso é um exemplo perfeito de conduta alternativa. Veja que a inexistência de revelia, ela beneficia a todos. Como ela dos efeitos da revelia, não é isso? Para ser mais técnico. Como beneficiar a todos, vai se estender aos demais litisconsortes. Tá? Por outro lado, por exemplo, a renúncia ao direito em que se funda uma ação. Galera, isso só alcança aquele sujeito que renunciou, porque é uma conduta determinante, é uma conduta prejudicial. Abre mão de um prazo recursal, isso é uma conduta determinante. Tá? Só alcança aquele sujeito. Então, portanto, a renúncia à prescrição só alcança aquele sujeito. São condutas pessoais, particularizadas. Não vão alcançar os demais litisconsórcios. Então, guarde essa informação. A conduta, eu vou subir de novo aqui a nossa imagem para que você possa acompanhar com uma precisão maior essas informações na doutrina de Barbosa Moreira. A conduta determinante é a conduta da parte que a leva a uma situação desfavorável. Lembre-se, DD, como mnemônico, como revelia, desistência, renúncia. Isso é ato pessoal, só alcança quem manifestou-se no processo dessa forma. E conduta alternativa é aquela pela qual a parte visa uma melhora da sua situação processual, ainda que não obtenha efetivamente. É aquela praticada com o objetivo de alcançar um resultado favorável ao litisconsórcio, portanto, alcança os demais litisconsórcios. Só o meu aluno lembrar-se, e esse exemplo ele é muito bom, da contestação apresentada por um dos litisconsortes, né? Então, a contestação apresentada só por um, diz o código, vai afastar os efeitos materiais da revelia, muito embora ocorra a revelia. A simples inexistência de defesa caracteriza a revelia. O que não há aqui são os efeitos materiais da revelia. Muito bem. Meu querido aluno, deu para pegar? Vimos aqui litisconsórcio, tá? Espero que você tenha aprendido bastante, tenha feito as marcações no nosso Vadimeco. E, meu aluno querido, já sabe, estarei sempre com vocês. Por hoje, encerramos a aula, mas nos vemos nos nossos próximos encontros. Fique comigo, tá? Um grande abraço e que Deus o abençoe sempre. Até a próxima, galera. Tudo de bom. Tchau.